Olá, bom dia. Meu nome é Fernando Colombari, diretor de Prática Médica do Américas, e juntamente aqui com a Virgínia Paraíso, diretora de Práticas Assistenciais, temos o prazer de participar da organização deste terceiro Summit Internacional Américas, cujo tema é o Sistema de Saúde do Futuro, hoje. Nessa mesa de prática médica, abordaremos diversos aspectos conceituais e práticos sobre a agenda de valor em saúde, muito discutida. Entretanto, é um assunto que ainda carece de desafios, né? Ainda temos desafios para a sua plena implementação. Segundo Porter, em 2006, na sua publicação, valor em saúde tem a ver com a melhor relação entre os desfechos e o custo adequado de um determinado ciclo de tratamento ou de cuidado. Desfecho aqui tem relação com a qualidade percebida ou a experiência percebida pelo cliente, pelos pacientes, pelos profissionais de saúde também. E também o desfecho clínico, o melhor desfecho clínico. Nesse conceito, a competição entre as organizações de saúde deveriam ser por resultados em saúde, por qualidade. Entretanto, em meio a um sistema de saúde com modelo de cuidado fragmentado e também com um modelo de remuneração que prevalece o fee for service, ou seja, remuneração por procedimento, por volume, se considerarmos também as disponibilidades de tecnologias, né, e o uso dessas tecnologias, e muitas vezes caras, né, além do envelhecimento da população que gera mais demanda por recursos de saúde, os custos elevam-se assustadoramente. No contexto da pandemia pela Covid-19, esse cenário ele se agravou sensivelmente, com o aumento de custos de materiais, medicamentos, atrasos em tratamentos e também diagnósticos e tratamentos da população, em que acabam estando em estágios mais avançados das doenças, né? E além da questão séria aí da saúde mental. Modelos de cuidado mais longitudinais vêm surgindo à luz das aplicações das metodologias do Value Based Healthcare, o VBHC. Mas, dentre tantos desafios, também temos a questão da transformação digital, que acaba sendo necessária para garantir a escalabilidade desses modelos. E aí nós vamos discutir aqui, durante essa manhã, nessa mesa de prática médica, ao longo de 3 blocos. Faremos discussões sobre esses temas. No primeiro bloco, em relação à qualidade, seja pela percepção da experiência dos pacientes, seja pelo melhor desfecho, ou o que é esse desfecho na perspectiva do paciente, os desfechos clínicos, e também teremos aí uma perspectiva dos desafios na implementação dessa metodologia do VBHC. No segundo bloco dessa mesa da manhã de prática médica, com o Dr. Roberto Manara moderando, faremos algumas discussões sobre o cuidado, o valor, a aplicação de valor na ponta do cuidado, né? Quem está ali na ponta do cuidado. E para finalizar, com a Virgínia moderando o terceiro bloco, aspectos relacionados com custos, remuneração baseada em valor, relação com as operadoras, os pagadores e os prestadores. E, então, para começar aqui essa nossa palestra, eu quero chamar primeiramente o Dr. Paulo César Souza, membro do Instituto Américas, né, médico e membro do Instituto Américas, carinhosamente chamado por PC, para falar para nós essa provocação sobre o contexto atual da saúde, se ele pode ser um terreno fértil, neste momento, para a competição por qualidade. E aí a gente vai dando sequência aos próximos palestrantes. Obrigado, PC. O momento é seu aí. Bom dia. Excelente pergunta, Fernando. Fernando e Virgínia, obrigado pelo convite. Cumprimento a todos da nossa mesa e aos que nos assistem. Uma resposta direta a essa pergunta seria sim, e o assunto estava encerrado. Mas a resposta correta continua sendo sim, mas não ainda na prática. Eu iniciaria a minha fala com a reflexão do Orwell, que escreveu em 1984,
que diz que ver aquilo que está diante do nariz requer uma luta, um esforço constante. Nós avançamos, sem dúvida, mas ainda há um longo caminho a trilhar. Os hospitais e médicos ainda não são remunerados, independente da qualidade dos seus resultados. Uma melhora na qualidade objetiva ainda não leva a preços melhores. A competição por qualidade tem muito a ver com um conjunto de iniciativas envolvendo cadeia de cuidados, integração assistencial, avaliação pragmática de desfecho e outras. Ninguém é contra, mas a aplicação prática dessa combinação continua empacada. Nesses 10 minutos, eu vou tentar endereçar um ponto de vista para a pergunta usando duas perspectivas, que é incompleto, mas se houver tempo e interesse, nós aprofundamos no final. A primeira perspectiva, o foco será em que cenário nós estamos vivendo. E na segunda, porque ainda não mudamos. Em que cenário nós estamos vivendo? A saúde está e sempre estará inserida no cenário social e empresarial do momento e sofre as consequências disso. Esse cenário é confuso, com muita pressão, gerando o que o Byung-Chul Han, um coreano, chamou da sociedade do cansaço. Bom, o que eu tinha dito é que o modelo de governança tem grande enfoque dos resultados operacionais e gerenciais em cada uma das partes do sistema. Acho que a maioria não discorda, mas isso gera muita pressão. Do outro lado, a estabilidade e a sustentabilidade do regime vem sendo questionada há algum tempo, mas mudanças estruturantes no sentido de competição por qualidade ou valor em saúde ainda são tímidas e limitadas. Seria possível implementar mudanças estruturantes quando temos posições contraditórias, pressões fortes para o resultado financeiro, considerável para cada uma das partes do sistema, hospital, operadores, etc. E, do outro lado, sustentabilidade de médio e longo prazo de um sistema já em crise. Ninguém pode ser contra resultados financeiros consideráveis, mas num sistema em equilíbrio, o que não é o nosso caso. O sistema está com muita entropia e será muito difícil equilibrá-lo com o modelo vigente, a meu modo de vida. Um estímulo para iniciar essa transformação, no sentido de um ecossistema, seriam todas as partes terem plena consciência que nós não sobreviveremos de forma saudável, incorporando tudo de bom e oneroso que vem por aí, se nós não mudarmos o mundo. O que está aí já deu, as mudanças virão, gostemos ou não, participemos ou não, e é possível que nem todos sobrevivamos ou que percamos relevância, ou seja, alguns vão se tornar menores. Eu lembro que o sistema de saúde jamais acaba, mas eles podem piorar muito. Mudar apenas partes do sistema, como modelo de remuneração de hospitais, de médicos, reajuste, contrapartida, com participação, restrição de acesso, eles são paliativos não estruturantes. Mas nós continuamos insistindo nessa linha. Oscar Wilde dizia que a experiência é o nome que damos aos nossos erros, mas parece que ainda não percebeu isso. Essa visão não me parece catastrofista, mas realista. Como nós não queremos acabar, algo nos obrigará a mudar, o que nos leva para a segunda perspectiva, e que talvez haja consenso de que as iniciativas ainda são tímidas e sem impacto concreto. Olha, está acontecendo, mas com uma intensidade e impacto baixo. Essa é a parte mais curiosa, instigante. Nós sabemos da tempestade perfeita, sabemos que não dá para seguir igual, mas há poucos indícios de mudança concreta, principalmente das maiores empresas. Parece que a gente está esperando o abraço do afogado. Talvez nós estejamos adotando uma prática irônica do Milor Fernandes, que dizia que o Brasil é um país com forte passado pela frente. Refletindo sobre isso, eu penso que o entendimento desses fatos talvez escape à saúde, talvez possamos nos socorrer da filosofia, da antropologia, da psicologia do comportamento, ou o que o Edgar Morin chamou de religação dos saberes. Nessa linha, o entendimento dos fatos e as mudanças necessárias não virão de nós, os diretamente envolvidos, mas de quem está fora do sistema. Nem sempre nós, humanos, somos confiáveis, tendemos a memorizar o que nos agrada, o que nos pressiona, ou o que ocorreu mais recentemente, ou o que causou impacto, ou o que nós conhecemos bem. São os nossos viés. Os acontecimentos fora desses aspectos tendem a ser esquecidos ou recordados de forma imprecisa, como sugere Ivan Esquerdo no seu livro A Arte do Esquecimento. Temos muita dificuldade de mudar,
ainda somos um homem antropológico. Vários autores reforçaram essa ideia, mas eu não vou citar, porque nós não vamos ter tempo. A competição por qualidade ou valor em saúde talvez devesse ser visto como um imperativo moral kantiano, do Immanuel Kant, o filósofo, que diz que algo tem que ser algo que nos obrigue a agir, e não o fazendo estariam sendo não morais, no conceito kantiano de moral. Não estou chamando ninguém de moral, mas no sentido do Kant. Kant defendia a ética do dever, a ética da cooperação. Também é possível que nós estejamos cultivando o auto-engano, belamente descrito num livro do Eduardo Janetti, abre aspas, "Um saber é certo, reduz a ignorância, mas deveria crescer a consciência da ignorância. Mas quando nós cultivamos o auto-engano, não cresce essa consciência da ignorância, e, obviamente, ignorância no sentido de falta de conhecimento pleno, não no sentido de ignorância assim, na palavra como a gente costuma entender. Reforça essa tese um monge alemão chamado Nicolau de Cusa, do século XV, que criou o conceito da douta ignorância, em que ele dizia que aceitarmos a douta ignorância seria aceitarmos como verdade que conhecemos apenas um pouco do que nos cerca e que deveríamos ser motivados a nos aprofundarmos, no nosso caso, com competição por qualidade ou valor em saúde, mas com outros olhares, com outros saberes, não exclusivamente os da saúde. As empresas se habituaram a ser lucrativas usando práticas produtivas gerencialistas. Estão com dificuldade de mudar, mesmo se antevendo uma grande crise. Essas práticas talvez não funcionem mais. É possível que as mudanças cheguem através de empresas novatas, sem a chamada dependência do caminho, que é a estratégia que tornou as grandes empresas bem-sucedidas. Talvez empresas novatas, sem memória de sucesso, caminhando no que chama as franjas do mercado, que seja a periferia do mercado, não centro, com projetos piloto, nada grandiosos que podem ser escalados, possa ser uma proposta de solução. É apenas uma reflexão, é uma ideia. Eu só gostaria de fazer... Opa, tem um telefonema entrando aqui. Vocês estão me vendo? Estamos sim, PC. Então, tem um telefonema entrando aqui, atrapalha tudo a tela. Bom, me perdi aqui, vamos lá. Talvez eu queria fazer, para o final, uma referência à questão conhecida, que é o conceito de valor e saúde, que já foi citado aqui. Isso é resultante no numerador da qualidade do cuidado, mais os desfechos relevantes do paciente, e no denominador, os gastos para entregar esse resultado, a partir da premissa que tudo foi bem indicado, foi apropriado. Esse conceito de Porter foi expresso em 2006, como já foi dito, e onde se criou o tal jogo de soma zero, onde todos lucrariam, seria o mundo perfeito. No entanto, a meu ver, a base da definição do Porter não vem dele, primariamente dele, mas de outros atores e outros contextos. Dentre esses autores, eu cito Robert Wright, num livro publicado em 2000, 6 anos antes de Porter, intitulado Não Zero, a lógica do destino humano. Lá, o autor aponta 2 características centrais essenciais para o chamado jogo não zero. Sem isso, ela não acontece. Comunicação fluida seria a primeira, e confiança mútua, segundo ele, e que é possível, inclusive entre competidores. E nós voltamos, então, a Kant na ética da cooperação. A pergunta é se está sendo construído no nosso sistema de saúde. Talvez a falta desses 2 itens, comunicação e confiança, seja parte do nosso sucesso. Bom, terminando, nós temos um terreno fértil, sem dúvida nenhuma, mas faltam elementos. Eu destacaria comunicação e confiança, como já citei, um design inteligente, detalhado, além de formação qualificada que englobe e contemple todas as partes do sistema, essenciais para que as mudanças ocorram. A minha expectativa, a minha visão é uma visão esperançosa, que é sem grandes bases para isso, ou uma visão otimista, já com alguma base para essa mudança. Eu finalizo com a frase do Rodney King, de 1992, um homem negro que quase foi morto por 4 policiais em Los Angeles e que foram absolvidos, criando uma grande corrupção social. Não podemos todos nos dar bem, ele pergunta. Todos nós podemos nos entender.
somos obrigados a conviver por um tempo e vamos tentar encontrar um jeito. Obrigado, Virgínia, Fernando, meus colegas de bancada e a todos que nos assistem. Muito obrigado, PC. É sempre muito prazeroso te ouvir e para brilhantar aqui essa nossa mesa. Alguns pontos que você trouxe, né? Para ver o que está diante do nosso nariz exige esforço e disciplina, né? O sistema de saúde, ele vai continuar aí, mas ele pode piorar. E um outro ponto, né? O primeiro passo é a consciência da ignorância, né? Então, diante de tantos desafios, mas se não dermos o primeiro passo, a gente não vai dar o segundo, nem o terceiro, nem o quarto. Eu quero chamar aqui, então, para continuar a nossa mesa, a Rita Grotto, que é diretora de atendimento do Américas, para trazer a experiência do paciente como direcionador de qualidade, né? As medidas de experiência reportadas pelo paciente. Rita, por favor. Obrigado. Muito obrigada, Fernando. Muito obrigada, doutor PC, foi excelente aí a sua aula. É um prazer estar aqui hoje falando sobre a experiência dos nossos pacientes. Então, quero começar trazendo, a nossa experiência no Américas, como nós desenvolvemos esse tema, como tem sido. Vocês estão vendo minha tela? Já estamos vendo, Rita. Tá, excelente. Então, vamos lá. Aqui no Américas, nós temos diferentes ferramentas voltadas para a experiência dos nossos clientes. Nós medimos a satisfação dos nossos clientes e a recomendação através do NPS e a ferramenta CSAT também, que olha a satisfação geral dos serviços. Também monitoramos o Reclame Aqui e aí PRANS e PRONS, que a doutora Helenara irá falar. Falando um pouco de NPS, então, essa é uma ferramenta muito utilizada no Américas, a gente já faz uso dessa métrica desde 2017 e, em conjunto com o NPS, nós também medimos a satisfação dos nossos clientes. Além disso, nós temos todas as observações qualitativas que chegam e nós tratamos todas essas observações com muita seriedade e com muito cuidado. Todas essas pesquisas são disparadas por e-mail, atualmente nós utilizamos por e-mail e temos ainda, todo um trabalho dentro de todos os hospitais Américas, através dos saques, olhando quem são os nossos detratores, tá? E dando devolutivas das suas experiências para os nossos pacientes. Então, essa é a ferramenta NPS que todos vocês conhecem, que nós utilizamos junto com a CSAT, através de disparo de e-mails, sempre um dia após a passagem dos nossos pacientes nos nossos hospitais, tem a escala e como nós chegamos na nota. Eu faço questão de compartilhar com vocês aqui alguns resultados, inclusive a nossa performance junto ao Reclame Aqui, e aí entrar em PRANS, Por que a gente olha essa entrega baseada em valor? Cada vez mais, nós estamos percebendo que cada paciente tem necessidades reais, diferentes, específicas e que dependem muito da circunstância de cada paciente. E aí, nesse sentido, nós utilizamos a PRANS como uma ferramenta para olhar a jornada do paciente. Então, cada vez mais, a entrega baseada em valor traz benefícios não só para os hospitais, para as clínicas, para as operadoras, para os pacientes e também para melhores acordos para a questão da sustentabilidade e acesso. Então, quando a gente traz esse modelo para entender quais são as reais necessidades dos nossos clientes, a gente começa a conhecer, quão efetivo está sendo o nosso atendimento, o nosso cuidado. Essa ferramenta, ela permite avaliar a performance da instituição, o que é diferente do NPS, que olha a sua recomendação de uma forma geral. E ela permite melhorar a experiência do nosso paciente. Por quê? Porque ela fornece perspectivas e evidências sobre a experiência vivida, sobre o que ele viveu e o que ele está nos relatando. Então, aqui, trazendo para vocês, quais são os direcionadores mais comuns
quando a gente fala de PRANS, né? Por que existe essa diferença de satisfação, de recomendação e aqui da experiência do paciente? Porque ele tem uma visão mais voltada para a infraestrutura oferecida, do tempo de atendimento e o nível de atenção recebido, porque, como eu falei, cada paciente tem uma expectativa diferente. Quais são as características do cuidado recebido, do controle da dor? Como é a comunicação com as equipes de cuidado? Entra aqui até a questão de inclusão e diversidade, quando a gente está falando de um paciente de HIV, por exemplo, né? Como é que ele se sentiu acolhido, como é que ele se sentiu tratado? Questões de limpeza, tranquilidade dos ambientes, a facilidade de acesso à instituição e dentro da mesma, como é que ele era levado para fazer os exames, para ir para o centro cirúrgico, e a perspectiva em relação a todos os equipamentos também. Existem vários modelos de pesquisas, né, instrumentos de PRANS. Então, o mais famoso deles é o AgeCaps. Então, o AgeCaps é uma pesquisa que é aplicada nos Estados Unidos, onde o governo americano distribui entre os diversos hospitais e, através do resultado, ele investe nesses hospitais cujo resultado tem uma experiência alta validada pelos seus pacientes. Um outro modelo é a pesquisa canadense também, que é aplicada para os pacientes internados. E a gente tem o Picker Institute, que também faz várias pesquisas. Aqui eu relatei as mais comuns, que vocês depois podem entrar no detalhe, mas é bem interessante esse material. Mas voltando para o AgeCaps, que é a mais conhecida, né, o desafio é o número de perguntas, porque aqui a gente tem mais ou menos 30 questões que são aplicadas, e é no mesmo modelo, também é encaminhado para os pacientes, né, e aí eles vão dar essa devolutiva. A gente vem percebendo que há uma queda na devolução, no número de respondentes, né, especialmente quando ela é disparada por e-mail, mas ainda assim, ela é um modelo que está muito atuante. Quando a gente fala, aqui é o exemplo, né, da AgeCaps, então assim, se vocês prestarem atenção, quando você mede a experiência do paciente, é muito diferente. Então, olha lá, uma pergunta é, durante a sua hospitalização, com que frequência o pessoal de enfermagem tratou com cortesia e respeito? São perguntas mais detalhadas e bem específicas, voltadas para a experiência, a sua jornada. Na pesquisa canadense, a gente tem aí quase 50 perguntas, é um pouco ainda diferente, maior do que a AgeCaps, tá? Mas também vem sendo aplicada de 2013 e traz um resultado muito importante, que é a entrega baseada em valor também, para que eles possam otimizar os seus tempos, o tempo médio de internação e todos os... Aqui tem um exemplo, né, das perguntas também, né, da pesquisa canadense, também bem detalhada, tá? E aqui eu trouxe para vocês um case interessante são pacientes de nefro, onde foi aplicado tanto PRANS quanto PRONS, que a Helenara vai falar na sequência, e o quanto é importante você diferenciar os diferentes perfis de paciente. Então, você tem um paciente com uma doença renal crônica e você tem um paciente com uma pedra renal. Então, a expectativa e a jornada desses pacientes, ela é muito diferente. Então, quando você olha a perspectiva do paciente, você entende o impacto do cuidado na qualidade de vida desse paciente, aí sim você consegue trazer essa fórmula que a gente está discutindo aqui até agora e a importância da entrega baseada em valor. Então, eu fiz aqui um breve resumo, né, para colocar para vocês o quanto é importante a gente investir em metodologias de pesquisas, o quanto é importante você conhecer a experiência de cada paciente. É preciso investir e medir a experiência do paciente. Isso é puro valor em saúde, né? O valor da conta dos nossos pacientes e das instituições, ele tem que ser de acordo com a real necessidade de cada paciente. Então, essa é a minha mensagem para vocês. Aqui a gente tem muito material, né? A gente tem todos os artigos, cases e literatura para que vocês possam entrar no detalhe nesse tema que é muito interessante. Nós já aplicamos, né, numa linha de cuidado de ortopedia, PRANS e PRONS, e aí a gente vai ter mais tarde o resultado dessas experiências com os nossos colegas. Muito obrigada, Fernando, obrigada, Helenara.
Muito obrigado, Rita. É sempre muito prazeroso te ouvir. Você que traz para nós essa cultura do atendimento, né? E nos ensina muito essa questão da empatia, né? A gente precisa querer escutar o nosso cliente, né? A gente precisa realmente acreditar que o nosso cliente ele traz as necessidades de melhoria de qualidade dentro das nossas organizações, né? E a gente precisa ter a disposição para fazer a modificação dos nossos processos em virtude de melhorarmos ainda mais a experiência e termos ainda mais qualidade, né? Isso é valor, né? Então, para continuarmos então nas medidas de reporte do paciente, seja da experiência ou seja dos desfechos, né? Eu vou convidar aqui a doutora Helenara Ribas, nossa gerente de qualidade e segurança do Américas, para falar um pouco de desfechos de curto e de longo prazo, os PROMs. Helenara, por favor. Está no mudo. Olá, bom dia a todos. Eu vou compartilhar um pouquinho a minha tela. Todos me ouvem? Tudo certo? Tudo certo. Bom, muito obrigada por esse convite. A gente vai falar nos próximos minutos sobre os PROMs, né, os desfechos reportados pelos pacientes. Então, alinhados com a nossa com o nosso conceito e com a entrega de valor que a gente quer para a Américas, então, dentro do conceito de qualidade plena, onde a gente entrega o melhor desfecho clínico e a melhor experiência para os pacientes dentro do melhor custo. Mas a gente também, só rapidamente, lembrar que hoje a gente fala de qualidade, né? Eu sou gerente de qualidade, que afinal de contas, o que é isso, né? A gente sabe que um cuidado sem qualidade não entrega valor. Mas, da forma como a gente usualmente mede qualidade, nem sempre o que a gente diz que tem qualidade entrega valor. E isso é importante porque a gente está acostumado a medir algumas características do cuidado que são temporais, né? A gente entregar o cuidado no momento em que o paciente precisa, às vezes complicações, tempo de internação, mas nós precisamos saber se nós estamos entregando o que o paciente precisa, se ele recuperou essa saúde, se ele tem condição de ser ativo socialmente, se ele consegue fazer as suas atividades diárias. Se a gente não aborda o que esse paciente necessita e a gente não avalia se a gente de fato entregou isso para ele, a gente não consegue saber se nós entregamos um cuidado de valor. E para nos ajudar a entender isso, os desfechos que são reportados pelo próprio paciente nos ajudam a ter esse cenário mais completo, melhor, desse caminho que o paciente seguiu dentro do sistema de saúde. Todos os interessados se beneficiam com esse conhecimento dos PROMs. A gente começa pelo próprio paciente, que insere essa perspectiva dentro do sistema e que pode conversar de forma mais direta, tanto com o prestador quanto com o sistema de saúde que ele está envolvido. Então, isso melhora a comunicação e pode envolvê-lo de forma mais fácil na tomada de decisão. Para os prestadores de serviço, a gente tem uma oportunidade de identificar melhorias que são necessárias no sistema, comparar desempenhos entre profissionais ou entre serviços, e aí, com isso, alocar melhor recursos e ter um sistema mais eficiente. E quando a gente fala em sistemas de saúde, formadores de políticas, nós estamos oferecendo, quando nós temos os resultados de desfecho reportados pelos pacientes, a gente oportuniza que a gente possa avaliar o impacto social dessa passagem do paciente pelo sistema, permite comparação e alocação de novo de recursos, mas também apoia o desenvolvimento de políticas e de conexão da rede, formação da rede de assistência de forma mais apropriada. Então, todo mundo tem a ganhar. Quando a gente fala de PROMs, nós temos desfechos que são mais gerais e que se aplicam a todas as condições de saúde, então bem-estar,
manutenção, condição, qualidade de vida. E a gente tem algumas escalas bem específicas para condições clínicas específicas. Então, aqui tem alguns exemplos de escalas que são utilizadas de forma internacionalmente para avaliação de saúde geral, e as escalas mais específicas, o câncer para insuficiência cardíaca e algumas para cirurgia de quadril e de joelho. O que é importante é que quando a gente vai escolher como que nós vamos medir, nós precisamos saber com quem que a gente quer se comparar, saber se essa escala é validada, se tem tradução para a nossa língua, se nós temos padrões de comparabilidade. Então, algumas instituições de especialidades e sistemas de saúde têm trabalhado progressivamente, adotando formas de mensurar os PROMs. Aqui no Brasil nós temos o projeto SINHA, que é da ANAP e que se baseia nos standard sets da AISHON. Nós temos alguns hospitais dentro do Américas que participam desse programa, né, o Procardíaco, o Alvorada Moema. Temos também instituições de especialidades em que a gente pode comparar desfechos de longo prazo, mas também tem muitos sistemas de saúde que estão trabalhando, desenhando isso como política pública, né? O NHS há muito mais tempo, mas também o sistema de saúde americano utiliza alguns scores, a gente, Suécia, Austrália, enfim. E a OCDE, que está também trabalhando nesse programa PARES, em que nós temos PROMs de cirurgia de quadril de joelho, de saúde mental e de algumas doenças crônicas para todos os países membros. Então, o movimento vem crescendo de forma bem rápida para nos ajudar, né, a descobrir uma forma melhor de organizar esse sistema de saúde, que esse é o objetivo, né? É que a gente transforme esse sistema. Tradicionalmente, nós medimos questões demográficas individuais, isso é importante para a gente também identificar algumas populações mais frágeis, e se a gente tem ou não problemas de equidade, por exemplo, nos resultados finais do tratamento da condição clínica, mas também medimos sintomas, tipo dor ou alguma funcionalidade, a questão de a inserção social, se o paciente tem ou não atividade social, questões relacionadas à saúde mental também, e é importante, em muitos momentos dessa trajetória, medir a adesão à terapêutica, porque vai impactar no resultado final, e isso a gente sabe que a condição social do paciente também pode afetá-lo profundamente nessa questão da adesão da terapêutica. Então, a gente precisa ter um cenário completo do paciente dentro do seu processo de adoecimento ou de recuperação de saúde. Tradicionalmente, a gente coleta dados em vários pontos desse acompanhamento do paciente, desde o início desse contato. Aqui é um exemplo de um acompanhamento de cirurgia ortopédica. Nós precisamos ter os dados basais do paciente pré-operatório e depois acompanhamos em 3, 6, 12 e 24 meses. Esse aqui é o exemplo da cirurgia ortopédica do Hospital Alvorada Moema, do SOI de ortopedia. Mas isso depende de qual é o modelo que nós estamos usando, se a gente está usando desfechos de mais longo prazo ou não, e depende da condição clínica que a gente está acompanhando. Mas os resultados que a gente quer são esses, né? Que a gente tenha comparabilidade. Então, aqui nós temos uma demonstração de funcionalidade. O que está em coluna é pré-operatório, o que está em número azul ou laranja é pós-operatório, e quanto menor, melhor. Então, a gente vê que do pré para o pós-operatório, depois de 1 ano de pós-operatório, que é esse resultado que a gente está vendo, a gente tem melhora da funcionalidade. E aqui do nosso lado direito, é uma escala de qualidade de vida, que quanto maior, melhor. Então, nas colunas estão o pré, e nos números estão
o azul e laranja estão o pós-operatório, depois de 1 ano de procedimento. Então, a gente tem melhora da qualidade de vida. É isso que a gente quer enxergar para os nossos pacientes, né? Que esse processo impactou na vida das pessoas. Mas a gente tem muitos desafios. A Márcia vai falar adiante dos desafios de implementação. Os desafios dos PROMs são... tem a questão do modo de avaliação, da linguagem, a gente tem ainda populações com baixo letramento, tem uma estrutura de coleta de dados ainda bastante trabalhosa, a gente precisa, para ter melhores condições, a gente precisa telefonar para os pacientes, acompanhá-los, tem uma sobrecarga, tamanho dos questionários e o tempo que é necessário para responder às perguntas. Então, a gente sempre usa os questionários gerais e os específicos juntos, até para ativar melhor o tempo dos pacientes. A gente não tem escala disponível para todas as condições de saúde que a gente gostaria e precisamos interpretar o resultado. Mas eu acho que o maior desafio de todos não é técnico, ele é de gestão, porque nós precisamos que essas informações elas cheguem nas unidades que executam o trabalho, na ponta, né, na equipe multidisciplinar, para que isso se transforme em melhoria contínua. E que esse processo de gestão por indicadores, por informações, não seja só do gestor, mas seja de toda a equipe. E com isso a gente faça essa roda de fato girar e mudar a cultura. E eu acho que um outro desafio é a velocidade, porque apesar de pagamento por desfecho ainda não ter a velocidade que a gente imaginava no início do processo, isso tem sido adotado, a avaliação de indicadores de desfecho reportados pelo paciente tem sido adotada rapidamente por muitos provedores e por muitos avaliadores de desempenho. O mais recente foi a Newsweek, que é conhecida, né, por soltar todo ano um ranking de instituições. Esse ano tem, dentro dos critérios de avaliação, vai ser se o hospital tem ou não PROMs reportados e como ele utiliza para melhorar o sistema. Então, acho que a gente precisa também se movimentar como sistema para adotar esses modelos. Lembrando sempre que o objetivo sempre... O processo sempre começa por entender as necessidades dos pacientes, né? E com isso, ter uma equipe multidisciplinar, focada, olhando as necessidades desse paciente, trabalhando de forma integrada, aprendendo junto e isso sim ser mensurado para a gente construir melhoria. A gente só com números a gente não vai também entregar valor, né? A gente precisa construir o sistema que é baseado em valor. Eu fico à disposição, agradeço muito o tempo. Aqui tem alguns sites de interesse, se alguém quiser receber, é só entrar em contato comigo. Obrigada. Obrigado, Helenara. Excelente a sua palestra. Qualidade intimamente ligada à agenda de valor, né? Acho que tem valor quando tem qualidade e vice-versa, né? E valor para o paciente, valor para o sistema, né? Você trouxe isso. E o desfecho que realmente impactam a qualidade de vida das pessoas, né? A gente realmente tem que ter métricas adequadas, validadas, né? E a gente precisa comparar. E aí temos todos os desafios, você trouxe alguns, para a gente avançar nessa agenda. Para, então, a nossa última palestra aqui desse primeiro bloco, né, dessa nossa manhã na mesa de práticas médicas, eu quero convidar aqui a doutora Márcia Macdice. Ela é sócia fundadora da Academia VBHC e ela é embaixadora para o Brasil do VBHC Center da Holanda, com a palestra Implementando o Value-Based Healthcare, que vai trazer aí para nós a sua experiência, tem sido uma estudiosa e uma autoridade no assunto aí para nós aí no Brasil. Márcia, por favor. Obrigada, Fernando. Bom dia a todos. Agradeço enormemente o convite e é muito bom estar entre amigos, né? E hoje a gente tem tanta gente que a gente conversa muito, mas se encontra muito pouco. Bom, então meu desafio é
olhar para essas questões que foram colocadas muito bem e pensar como que a gente vai vencer esses desafios, né? Bom, eu sou cardiologista, me dedico hoje a Value-Based Healthcare, essa é a minha declaração de conflito de interesses, e eu queria começar fazendo um apanhado de tudo que foi dito nessas 3 apresentações que me antecederam, e combinar com vocês que a gente acredita realmente que valor é o paradigma que vai dominar o século XXI, mas é um paradigma que se apoia em todos os outros paradigmas que o antecederam. Portanto, efetividade e, na sequência, o desenvolvimento da medicina baseada em evidência e a hora que a gente entende que só ser efetivo não é sustentável, eu preciso ser custo efetivo, eu preciso realmente selecionar aquelas intervenções de alto valor que geram efetividade, mas também têm um custo com o menor desperdício possível. E como a Helenara já trouxe, nada disso vai funcionar se eu não estiver dentro de um ambiente de qualidade e segurança. E nós precisamos sim ter eficiência clínica. O que nós não podemos é achar que eficiência clínica é sinônimo de valor em saúde. Eficiência clínica é fundamental para a redução de desperdício e criar, junto com qualidade e segurança e os outros, o ambiente fértil para que a gente fale em valor em saúde. Mas só medir tempo de permanência, ou só olhar desfechos clínicos, que são esses desfechos que comumente a gente vê, mortalidade, complicações no curto prazo, de fato não garantem que lá na ponta eu entreguei mais saúde para as pessoas que foram atendidas. E essa é a proposta de valor, é abraçar todas esses paradigmas e levando um passo adiante, falando de valor lá para a pessoa. E aí nós temos desafios em 4 pilares principais. O primeiro é, de fato, um modelo de cuidado fragmentado, uma enorme variação de prática, de desfechos e de custos, e mudar a ideia de que a gente só precisa garantir o acesso. A gente precisa garantir acesso, sim, mas acesso a cuidado efetivo. Então, que tipo de acesso esse paciente tem quando ele busca o sistema de saúde? E, obviamente, que a gente precisa falar que esse modelo, ele atual de pagamento é um desincentivo à qualidade, né? A gente olha para o resultado em termos de volume, em termos de resultado de eu ser o primeiro a fazer aquele procedimento, ou eu sou o que mais faz transplantes, mas, na verdade, o que importa é quem entrega os melhores resultados. E isso acaba, muitas vezes, deixando de ser levado em conta a pertinência do cuidado e a gente gera desperdício. Mas tem um ponto muito importante que é a forma como nós, tradicionalmente, incorporamos as inovações na área da saúde. Em geral, os CAPEX, eles estão voltados para investir em tecnologia médica, só que essa tecnologia médica que foi desenvolvida dentro de um contexto controlado, na hora que ela entra no mundo real e encontra toda essa fragmentação de informação, de relações, como o Paulo César já trouxe, e de dados, de cuidado, a gente percebe que a gente não consegue trazer o valor que aquela tecnologia ou aquele medicamento poderia trazer para o paciente. Então, nós precisamos investir muito ainda em sistemas de informação e de comunicação, e entender que um novo modelo de cuidado também é uma inovação, é uma tecnologia. A gente precisa olhar para a inovação no modelo de cuidado como algo necessário para o sistema de saúde. E, por fim, tudo isso resulta no que a gente tem visto, muito desperdício, sobreutilização de terapias de baixo valor, subutilização de terapias de alto valor e ineficiências. E quando a gente fala em variação, a gente tem dados de vários países mostrando que a variação entre os prestadores é enorme, mas a gente não tinha dados para o Brasil. Então, inspirados lá pelo trabalho do professor Jack Weinberg, da Dartmouth, nos Estados Unidos, nós entramos, então, passamos a fazer parte da iniciativa internacional da colaborativa de variação em saúde e lançamos lá na Suíça, em abril, o primeiro atlas de variação em saúde de um país de renda média e conseguimos entregar isso em mãos. Eu acho que eu falei errado. Nossa. Olhem o que acontece em relação ao tratamento do AVC no Brasil. Vejam que a região norte praticamente não tem uma taxa extremamente baixa de trombólise para tratamento de AVC, com algumas regiões em saúde sem nenhum paciente tratado com trombólise.
Agora, olhem a letalidade, acontece exatamente o oposto, uma alta letalidade nas internações por AVC, dependendo de onde você vai ser tratado, você pode ter 5% de chance de óbito, ou 39%, o que levou a se cunhar o termo de que geografia é destino. Quer dizer, muito mais importante do que a ciência e as evidências é onde você mora, onde você é atendido. Vamos olhar para um outro caso, por exemplo, a taxa de cesáreas. A gente tem no SUS regiões com 19% de cesáreas e regiões com 84% de cesáreas no SUS. Quer dizer, não é só um problema do setor privado, como se supunha. Mas a ideia do Atlas não é trazer respostas. A ideia do Atlas é fazer as perguntas para que a gente vá atrás das causas dessa variação e entenda que a gente precisa criar ações para reduzir essa variação. E aí eu queria compartilhar com vocês esse estudo que nós publicamos recentemente no British Medical Journal, no qual nós avaliamos 70 hospitais na América Latina, de 5 países. E o que eles trouxeram em termos de desafio? O primeiro desafio já foi bastante citado aqui, é informação. Nós temos dificuldade com todo esse legado de sistemas que nós temos, mas também nós temos uma necessidade de recursos humanos. Nós formamos hoje, por volta, segundo a Brascom, de 53, 59 mil profissionais de tecnologia por ano, e as estimativas é que no Brasil a gente precisa de pelo menos 150 mil desses profissionais para atender a demanda. Basta ver a dificuldade que a gente tem de preencher quadros e de retê-los. Além disso, a gente tem a questão de como medir, como reportar, como acessar, como trocar dados, porque nossos dados, na maioria, não são estruturados. Tem a questão da acurácia dos dados e tem a questão de que há que se fazer investimentos na questão da tecnologia de informação e comunicação. O segundo desafio é engajar os stakeholders. Como é que eu trago os médicos e o time multiprofissional a bordo para que eles participem e, de fato, ajudem a melhorar não só o modelo de cuidado, mas também a redução do custo, porque o desperdício está intrinsecamente ligado a quem prescreve. E como que a gente vai, então, lidar com o modelo de remuneração, que é o terceiro desafio, que já é tão tradicional e que vocês vão ver daqui a pouco, mais de 90% da América Latina, nos hospitais que a gente entrevistou, estão no fee-for-service. Por fim, como a gente melhora a fragmentação do cuidado, como que a nova governança se estabelece, e aí não é só a governança do modelo de cuidado, mas a governança como um todo e a governança de dados. A questão de volume, a gente ouviu de alguns prestadores na América Latina, dentro e fora do Brasil, que eles até se organizaram em torno de uma condição clínica, montaram uma linha de cuidado, fizeram uma proposta de remuneração baseada em valor, mas eles não receberam volume para conseguir sustentar o modelo. Por quê? Porque muitas vezes é muito difícil você ter um único prestador naquele modelo, porque causa uma complexidade muito grande operacional. Tem a questão de regulação. Se a gente não mudar a forma como está estruturada toda a regulação do sistema de saúde, a gente vai ter dificuldades de implementar novos modelos, vide Estados Unidos. Tudo que aconteceu após o Affordable Care Act ser implementado lá em 2011. E, claro, há que se pensar num posicionamento competitivo no qual você será valorizado porque você está investindo em demonstrar resultados em saúde. Então, vamos falar do primeiro. Em relação à mensuração de desfechos, vejam que 33% coletam desfechos, mas apenas desfechos clínicos, e eles estão fazendo pilotos para começar a coletar PROMs e PRAMs. 26% só coletam desfechos clínicos, 33% coletam, mas não usam essa informação, porque eu acho que aqui que está mais importante. Quando você só coleta desfecho e não utiliza nem para tomar decisão compartilhada com o paciente e nem para ciclo de melhoria, como a Elenária falou, eu só estou gerando custo, eu não estou gerando valor. A mensuração de custos, então, é um passo talvez até mais difícil. 9% dos hospitais sequer têm um sistema de custeio estruturado, 37% continuam medindo desfecho custos apenas no nível de serviços ou departamentos, e só 1,4% de fato medem em ciclos completos de cuidado o custo no nível da condição clínica. A Elenária também já citou que a ANAP tem
organizações participando, agora expandiu para quase 30, mas no nosso projeto tinham 10 organizações coletando desfechos, e a gente precisa ver esses desfechos sendo utilizados, de fato, para melhorar a prática clínica. Um exemplo que nós temos de muito orgulho no Brasil é a forma estruturada como o Joinvasc, que é o programa de AVC premiado em 2021 na Holanda, coleta de forma sistemática por 5 anos esses desfechos, demonstra de fato a geração de valor. Redução de 37% na incidência de AVC na cidade de Joinville, 58% de redução na letalidade, melhora funcional em 111%, e hoje eles atendem 83% dos AVCs da cidade de Joinville. Mas mais do que isso, a gente precisa de dados acionáveis. E vejam o que eles fizeram na pandemia. Vocês lembram do lockdown que aconteceu dia 17 de março, e o paciente com AVC leve, que é aquele onde você tem chances de ter grande intervenção e evitar quadros mais catastróficos, despencou em 36% nas semanas que se seguiram. O time do Joinvasc foi para a mídia, foi para os outdoors e clamou para que, se você tiver sinais de AVC, não fique em casa. #AVC não fique em casa. E essa campanha levou a uma recuperação da taxa de internação já nas próximas semanas. Isso é ser data-driven. Mas nós sabemos, isso foi dito por um dos participantes da pesquisa, que precisa ser feito investimento em tecnologia, porque hoje não é complicado fazer um piloto de VBHC, o complicado é escalar, é criar realmente um movimento transformador. E o que eles falam? Eles investiram 12 milhões de dólares na fase inicial, na questão tecnológica, mas eles sabem que eles precisam investir mais. Então, eles têm feito isso de investir pelo menos 50% do que eles investem em tecnologia médica, em tecnologia de informação. Esse é o dado que eu falei para vocês, da falta de profissional. A gente está tendo uma demanda grande em Big Data, Analytics, nuvem, web mobile, mas a gente não tem profissional suficiente para atender essa demanda. O desafio número 2 é conceitual. A gente precisa concordar sobre os conceitos para poder trazer os stakeholders a bordo. Observem que quando a gente pergunta o que é VBHC na sua organização, somente 23% falaram de desfechos na sua definição de VBHC e só 22% mencionaram custos. E quando eles mencionam a equação de valor, eles não mencionam desfecho sobre custo, eles criam a própria equação e de uma maneira muito mais vaga do que a gente precisa. Nós precisamos de objetividade. Então, é o melhor cuidado possível sobre custo, é o melhor desfecho e experiência sobre custo, é a qualidade percebida sobre custo. Não. Quais são os desfechos e quais são os custos que serão medidos para você demonstrar valor? E criar nos profissionais da saúde a ideia de que a gente precisa ter uma nova linguagem. Essa mudança de paradigma demanda uma nova maneira de pensar, que demanda uma nova cultura, que cria uma nova cultura e transforma isso numa realidade. A gente lançou esse glossário em português exatamente, e que está aberto na internet, para a gente começar a criar um consenso. E aí tem uma palavrinha lá que eu acho que fala muito com essa transformação, que é stewardship, que é entender que todos nós, profissionais da saúde, somos responsáveis pelo uso dos recursos. Não é porque eu estou sendo monitorizado, mas porque eu tenho essa consciência. Cada vez que eu prescrevo, cada vez que eu recomendo uma cirurgia, eu estou, em última análise, fazendo gestão de recursos e eu preciso ser responsável por isso. A gente tem treinado Yellow Belts e Green Belts na América Latina. Hoje a gente tem orgulho de saber que 21% dos Yellow Belts do mundo e 17% dos Green Belts estão na América Latina. Mas isso é um movimento que precisa continuar. O modelo de remuneração ainda é um desafio, como eu falei para vocês, 91% dos hospitais estão no fee-for-service, mas 54% estão só no fee-for-service puro. 37% já começam a experimentar outros modelos, seja bundle, seja capitation, seja pagamentos globais, e 9% apenas em pagamentos globais. Mas chama atenção que nenhum deles atrela nesta análise uma parte do pagamento aos desfechos, o que não deixa ser modelos de remuneração baseados em valor. Tem a questão da fragmentação do cuidado. A gente não tem, em geral, uma conexão entre o cuidado terciário e o cuidado primário, e isso se resolve quando a gente co-desenha esses modelos junto com o time clínico. Essa é a nossa experiência lá no Hospital Mãe de Deus, em que, desenhando o modelo de coluna, a gente trouxe para a mesma sala cirurgiões de coluna, ortopedistas e neurocirurgiões, o time de qualidade, a equipe multi, a designer de valor e o ninja, que é
o especialista em dados que fica munindo a gente de dados ao longo do processo. E é uma experiência extremamente rica. Nós também precisamos, para selecionar quais são os prompts, nós precisamos ouvir o paciente. E a metodologia que nós usamos é a Experience Group, que foi desenvolvida pelo mesmo time daquele framework apresentado pela doutora Helenara, em que nós vemos, então, nós perguntamos para os pacientes em grupos de experiência, esse é um trabalho que a gente está fazendo junto com a Associação de Pacientes lá na Danone, em que a gente pergunta o que funciona na sua jornada com a alergia à proteína do leite de vaca, e isso a gente usa para redesenhar o cuidado. E a gente pergunta o que importa para você, o que você quer, e isso a gente usa para fazer o dashboard e selecionar os prompts. Mas nós precisamos de ferramentas. Olha essa pesquisa que é a States of Care Ops. A maioria dos centros do mundo estão usando Word e PowerPoint. A gente ainda não tem, de forma disseminada, ferramentas que agilizem a implementação na prática. A gente vem avançando, a América Latina, desde 2019, tem entrado com cases para concorrer ao prêmio, da qual eu sou embaixadora, o Hospital Quera, com Vera Cruz, e o João Vasque e o Carrot na Colômbia, e nós tivemos já 2 ganhadores da América Latina. O João Vasque, que foi o grande ganhador do ano passado, esse ano a Carrot com o de câncer de peritônio ganhando. E um último dado para vocês só, o papel do escritório de gestão de valor apoiando este modelo, porque quando a gente está imerso no fee-for-service, é muito difícil a gente garantir que nós vamos ter um time dentro da organização focado em ser um radar de novos avanços em VBHC e de liderar essa frente dentro da organização. Mas quando a gente perguntou para os 70 participantes se eles tinham um escritório de valor, observem que 31 falaram que sim. Quando nós fomos a campo e fomos analisar o que era o escritório de valor, nós percebemos que há uma dificuldade de conceito. Só 12 atendiam a esses conceitos. A maioria, de fato, eram escritórios de qualidade ou eram áreas descentralizadas que só se reuniam para fazer aquele projeto, era um escritório de inovação, era um escritório de experiência ou de projetos. Então, é importante a gente entender que o papel principal de um escritório de valor é alinhar e difundir esses conceitos, criar agenda de valor. A agenda de valor de Porter é só um guia, você precisa ter a sua agenda de valor. E mais do que isso, conectar pessoas e dados, porque daí eu consigo levar adiante essas novas iniciativas. Pensando em 3 pilares, a difusão e geração de conhecimento, a informação tornando criando essa cultura data-driven, mas com esse viés de valor e co-criando, conectando pessoas e dados para co-criar modelos de cuidado que vão ser o subsídio para conseguir fazer a transição para novos modelos de remuneração e criação de um ambiente de aprendizagem contínua. Não é medida pontual de dados, mas a continuidade e a forma sistemática com que se coletam e se utilizam esses dados. Só para aqui no Brasil, a gente se inspirou muito nos modelos americanos que antecederam o MD Anderson e o Hospital for Special Surgery. Nós montamos o escritório lá no Einstein 17 e agora a gente acabou de criar, em junho, o do Hospital Mãe de Deus. Então, eu queria deixar para vocês essas reflexões. A transformação direcionada por valor é uma jornada, não é um projeto pontual, que demanda investimentos por parte das organizações em sistemas de informação e comunicação, educação e relacionamento. Basicamente, é um modelo de relacionamento dentro do time clínico para alta liderança do hospital, com os pagadores, com a indústria e, fundamentalmente, com o paciente e com a família. Então, nós precisamos de uma ação proativa e conjunta de todos esses stakeholders, junto com a regulação, para enfrentar não só o desafio de implementar um piloto, mas de escalar esses modelos de VBHC. E deixo o convite, aquela pesquisa que eu falei para vocês, vou fazer uma sessão agora em novembro, no dia 22, com o Rick Renard, que é lá da Bélgica, para a gente discutir os achados dessa pesquisa em termos de implementação e como que os times multiprofissionais no mundo têm feito essa implementação de linhas de cuidado nas suas práticas. Muito obrigada e eu fico à disposição para as perguntas, se a gente tiver tempo. Olá, Márcia. Realmente foi
excelente a sua palestra, acho que abrilhantou aqui o fechamento da nossa sessão. O VBHC, a gente já vem escutando falar há alguns anos, né? E eu acho assim, você trouxe aqui, né? Ora, você até participou ativamente ou você buscou em literatura, né? Estudos, né? Realmente de pesquisa que traduzem para a prática quais são de fato as nossas barreiras, né? E realmente é algo que temos que cuidar, temos que investir e temos que entrar nessa jornada, como você falou, né? E a gente tem escutado muito, e muito se tenta, inclusive, co-criar com todos os stakeholders, como você falou. Mas tem uma jornada antes, né? Anterior a essa, né? É o conhecimento, né? É a difusão do conhecimento. Se você perguntar para muitas pessoas, valor em saúde ou VBHC, a gente tem diferenças conceituais, né? Então, a gente precisa começar primeiro falando a primeira língua, né? E toda a questão da informação, o data-driven que você falou. Foi realmente espetacular. Eu queria aqui, né, já que a Virgínia me disse que a gente está com um pouquinho de tempo aí para o final, eu gostaria de pelo menos uma pergunta aqui para você, Márcia. A gente, embora tenha aqui, estamos bem em cima do tempo, sobre a variação na saúde, né? Como que o VBHC, e aí trazendo, né, para nós aqui que somos, né, o nosso sistema está muito focado em hospitais, né, e também linhas de cuidado de outpatient, né? Como que a gente tem buscado, isso está no nosso propósito, né, agenda de valor. Como que você vê como o VBHC endereçando neste contexto para a redução da variação em saúde, implementando o VBHC? Excelente pergunta, Fernando. Eu começaria dizendo que a gente tem que ter um novo olhar para os dados. A gente precisa sair da Idade Média, né? Não me interessa saber se um hospital, na média, está igual aos outros da média, porque a média engana muito. Acho que a gente tem que fazer o que o Santion está fazendo, o que o pessoal do Weinberg está fazendo, que é qual é a variação e por que tem essa variação. Se eu tenho 10 hospitais na minha rede, por quê? Então, se a gente fizer essa pergunta, o resto é consequência. A gente vai atrás da análise da causa e a gente vai desenhar soluções, e a gente vai ser, de fato, a gente vai atuar sobre os dados que a gente está coletando. Então, acho que esse é o caminho, é o começo de uma jornada de discutir sobre variação, Fernando. Muito bom. Infelizmente, assim, a gente já está aqui 5 minutos, né? Passamos o nosso tempo, né? Eu quero aqui agradecer ao meu amigo PC, que trouxe tanta luz, tantos conceitos, tanta cultura para nós aqui na sua fala. Toda a experiência da Rita Grotto, da Helenara, e agora, no final, com a Márcia Macdisse, para encerrar a nossa sessão inicial aqui dessa manhã, e a gente vai transferir, então, agora para a moderação do segundo bloco com o Dr. Roberto Manara. Então, de novo, o meu aqui agradecimento, e foi espetacular, muito bom e prazeroso estar aqui com vocês e garantir aqui uma contribuição para nós, como pessoas, como profissionais, nas nossas organizações. Tá? Um beijo grande, um abraço para todos, e que vocês possam ainda aproveitar bastante do nosso Summit.